sou Traquinas, professor de Física do Ponto de Apoio, e hoje a gente vai falar de algumas coisas interessantes. Assim, é muito comum você achar que física é muito ruim, que física é chato pra caraca, que física é matemática com as figuras. Hoje a gente está aqui para mostrar que a coisa não é assim, é fácil. Primeira coisa importante, física é mole. Segunda coisa importante, você não tem que saber conta pra caramba para fazer prova de física, principalmente para fazer a prova do Enem. A gente vai hoje conversar sobre alguns fenômenos e você vai ter uma noção muito tranquila de como é que essas coisas funcionam. Primeira coisa que a gente já vai falar é o seguinte: você já deve ter olhado por uma janela. Quando olhou pela janela, você viu as coisas que estavam do lado de fora e também se viu nessa janela. Como é que isso acontece? Como é que acontece de você ver o que está fora e você também se vê? Ali acontecem dois fenômenos que a gente está mostrando aqui nessa figura. Aqui você está vendo uma superfície que separa dois meios e nessa superfície existe um raio de luz incidente, um raio de luz que está sendo refletido e um que está sendo refratado. A gente está falando aí de dois fenômenos. A gente fala da reflexão da luz e da refração da luz. Uma coisa que a gente vai começar a observar: nunca consigo refratar 100% da luz. A luz não atravessa toda a superfície. Eu não consigo transmitir toda a energia de um meio para outro. Uma parte da energia vai voltar para o meio de origem, fenômeno de reflexão. Outra parte da energia vai passar para o meio seguinte, é o fenômeno da refração. E aí o que acontece lá na janela? Lá na janela você tem a luz que sai de você indo para a janela, as pessoas do lado de fora vão ver você, mas uma parte da luz é refletida, porque a gente falou que não consegue atravessar toda a energia, não consegue passar toda a energia. Por que você vê o lado de fora? Você vê o lado de fora porque a luz de fora atravessa para dentro. Então você tem ali a luz de fora entrando, refração, a luz que saiu de você batendo e voltando, reflexão. Os dois fenômenos acontecem ao mesmo tempo. Ok? Tranquilo? Ah, Traquinas, então não existe 100% de refração. Não. Mas existe 100% de reflexão? Existe a situação onde a luz não refrata nada? Existe a situação onde a luz não refrata nada. Esse fenômeno que a gente fala da luz não refrata nada, dela refletir toda, a gente vai chamar de reflexão total, que é o que a gente vai começar a estudar hoje. A gente vai falar do fenômeno da reflexão total, que é bastante interessante e com certeza você já viu e não se deu conta. Então, nessa história da reflexão total, que eu falei que você já deve ter visto, essa primeira imagem que a gente está vendo agora, ela mostra uma esquematização de coisa que você já viu em Fórmula 1, que você já viu viajando num dia de sol, que é a ideia da imagem de um carro sendo refletida no chão, como se a pista estivesse molhada. Muitas vezes, num dia quente na Fórmula 1, você pega um carro na reta filmando de longe e a impressão que você tem é que a pista está molhada embaixo. Pô, tá quente pra caramba, não choveu, a pista está seca e você tem a impressão de que aquilo está molhado. Você já passou por isso também viajando. Esse é um fenômeno que a gente costuma chamar de miragem. Ele é consequência da reflexão total, que é o que a gente vai começar a falar agora. Nessa imagem que a gente está vendo agora, essa segunda imagem, a gente tem a mesma situação da imagem lá do começo da aula. Um raio incidente, um raio refletido e um raio refratado. Que diferença a gente tem? Se você comparar com a primeira figura da aula, você vai ver que o ângulo do raio refratado nessa figura é muito maior. A abertura na refração ela é muito maior. Só acontece o fenômeno da reflexão total em circunstâncias desse tipo. Quando a luz, ao passar para o meio seguinte, ela tem um ângulo maior de refração. Como é que vai acontecer o fenômeno? À medida que eu vou colocando o raio mais para baixo, eu vou colocando o raio incidente com uma abertura cada vez maior, o ângulo refratado vai ficando cada vez maior. Chega um momento em que esse ângulo refratado ele está basicamente na superfície. A partir dali, o raio não refrata mais. Ele volta. Ele é refletido. Acontece o fenômeno da reflexão total. Então, por isso, porque eu tenho que estar com um ângulo de incidência bem baixinho, por causa disso, a gente só tem essa impressão quando o carro está longe. Quando o carro chega perto de você, eu não tenho mais a impressão de que a pista está molhada, porque eu preciso de um ângulo de incidência bem rasinho, bem grande em relação ao normal, bem pequeno em relação à superfície,
Eu preciso de um ângulo bem pequeno em relação à superfície, muito grande com a normal, para que o raio incida e a refração tenha que ser tão grande que acabe acontecendo uma reflexão. Você pensa que está molhado por quê? Você pensa que está molhado porque, poxa vida, se está refletindo no chão, só pode ser porque a pessoa está molhada, não tem espelho ali, mas é a leitura que seu cérebro faz da reflexão que acontece na própria atmosfera que está quente. Aí você vai falar, mas, pô, Traquinas, como é que acontece isso? É no chão que reflete? Não. Eu falei que tinha que ser num dia de... Pois é, se você esqueceu, eu falei que tinha que ser num dia quente, porque eu preciso da atmosfera próxima do chão, eu preciso do ar próximo do chão, muito mais quente que o ar mais longe do chão. Então, à medida que a luz vai entrando nessas camadas de ar, você está falando de camadas de ar que vão ficando cada vez mais quentes, a luz vai mudando de meio, a luz vai sofrendo refração, chega um ponto que ela incide rasante e reflete. Então, esse fenômeno que você vê é reflexão no ar quente que está no chão. Reflexão total, porque o ângulo de incidência foi grande o suficiente para a luz não refratar, para a luz sofrer uma reflexão. É o princípio básico das miragens. Aquele negócio do pica-pau que você está acostumado a ver, aquilo não acontece, né? Desenho de pica-pau com a mulher fazendo hula-hula, isso não. Mas a reflexão de alguma coisa no chão, isso realmente acontece, mas não é no chão, é no ar quente. Tem até uma questão antiga da FRJ que fala de um navio fantasma. Tinha um navio fantasma flutuando no céu e pedia para o candidato explicar. A mesma ideia. Só que em vez de ser no ar quente embaixo, é no ar frio em cima. No ar frio em cima acontece a reflexão porque o ar vai ficando um pouquinho mais quente à medida que se afasta da atmosfera. A gente está falando de um lugar muito frio e acontece o mesmo fenômeno. Em vez de refletir no ar aqui embaixo, reflete no ar em cima. Aí o que o cara pensa? Puxa vida, se eu estou vendo um negócio lá em cima, é porque tem um navio fantasma. Não, ele não consegue entender de cara que a luz refletiu na atmosfera e voltou. Tinha um navio aqui, a luz saiu, bateu na atmosfera, chegou até ele. Chegou até ele, ele entende que veio daqui. É difícil ver de cara que é uma reflexão na atmosfera, mas é uma reflexão na atmosfera. A gente vai ver um vídeo agora muito bacana que fala disso. Esse vídeo tem 2 minutos e pouco, e é um camarada que teve a boa vontade de ajudar a gente e filmar o sol nascendo. Botou a câmerazinha lá, está em tempo real e está filmando o sol nascendo. Se você for observar tranquilo, com paciência, assista o vídeo porque vai ser bonitinho. Você vai ver que o sol começa a subir, o sol é redondinho, né? Você tem a ideia de uma circunferência. Só que à medida que ele começa a subir, ele parece que vai ficando meio compridinho embaixo, como se fosse deformado. Você vai observando aí com toda tranquilidade, ele está subindo um pouquinho, começa a ficar deformado. O que é isso? Você não está esticando o sol, mas você está fazendo a mesma história. Você está, como o sol está nascendo, ele está numa posição muito na horizontal, o ângulo de incidência dele com a normal é grande. Como o ângulo com a normal é grande, acontece que fenômeno? Isso. Se você está prestando atenção na aula, você já me responde. Isso acontece a reflexão total. Acontece o fenômeno da reflexão total. A luz incide, volta para o meio de origem. E você vê como se a água fosse um espelho para o Sol. Até o final do vídeo chega o momento que você vai ver a esfera do Sol diminuindo e uma outra esfera aqui embaixo aumentando. É um espelho. Espelho esse que não é a água. É bacana você entender isso. A reflexão não é no ar. Está acontecendo reflexão total na atmosfera. É um exemplo bem bacana da ideia do fenômeno da reflexão total, que a gente convive bastante. Acho que a gente acabou de desmistificar alguma coisa muito simples, que todo mundo consegue compreender. Espero que tenha te ajudado. Fica ligado que é um tema possível na prova do Enem. Falou? Um abraço, galera.